Hoje eu vou abrir para vocês as principais posições da minha carteira. A gente vai levantar um pouco como é que foi o resultado no mês de agosto, o que eu fiz de alteração e como é que eu estou entrando no mês de setembro com relação à minha carteira. Vamos discutir também um pouquinho sobre como é que é o racional dos principais cases da carteira. Meu nome é Leonardo Abud e essa é a Matriz dos Investimentos. Lembrando, pessoal, que esse vídeo não se trata de uma recomendação de investimentos. Também quero pedir para vocês que se inscrevam aqui no canal, que ativem o sininho para não perder nada e que comentem se vocês têm as ações que eu estou mostrando, se vocês têm outras, quais vocês gostam, quais vocês não gostam. Enfim, deixa aqui nos comentários. E lembrando também, pessoal, essa daqui é a minha carteira. Eu sempre digo que cada pessoa tem um perfil de risco, então essa carteira ela vai de acordo com o meu perfil de risco, com o que eu acredito, com o que eu estou disposto a tomar de risco. Cada investidor ele precisa ter muita consciência nessa questão, justamente para não ficar correndo um risco que ele não está disposto, ou seja, quando o mercado der uma virada, ele não vai ter estômago para carregar aquilo. Eu sempre falo para vocês que cada pessoa tem um perfil de risco diferente e você precisa adequar essa carteira de acordo com isso. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha então como é que foram as minhas principais posições. Aqui o que eu trago é o retorno ao longo do, perdão, aqui tá setembro, mas é agosto, tá? Então isso daqui é o retorno ao longo do mês de agosto das minhas principais posições. A gente viu aí que o Grupo Mateus foi de longe a minha melhor performance, né? O papel subiu aí 50% ao longo do mês. E a minha pior performance foi a Ambipar, que caiu ali algo como 2%. A Ambipar hoje é a segunda maior posição. Aliás, hoje já é a primeira posição da minha carteira. Na sequência, a gente teve Moura do B, Lavi, das duas empresas do setor de construção civil indo muito bem. Banco do Brasil também foi uma ação que foi bem. BR Partners, Blau, PetroRio. PetroRio era a minha principal posição ao longo desse último mês. Banco ABC, também uma posição relevante para mim. Essas foram as posições que tiveram um retorno acima do índice de Small Caps. Então, o índice de Small Caps teve um retorno ali de algo como 11% ao longo do mês. As ações que ficaram abaixo do Small Cap, mas acima do Ibovespa, foram a Cury e a SLC Agrícola. O Ibovespa, então, abaixo do Ibovespa, eu tive as ações de Alupar, Simpar, Iguatemi e Ambipar. Dessas daqui, duas que são muito relevantes para mim são a Ambipar e a Simpar. E aí, pessoal, vamos começar falando um pouco sobre a minha maior performance ao longo do mês de agosto, que foram as ações do Grupo Mateus. Primeiro, a gente precisa entender que esse daqui é o gráfico do retorno da ação ao longo do ano, tá? Então, no ano, a ação está retornando ali 11%. Apesar dessa alta de 50% nesse último mês, a ação ainda está com um retorno ali baixo, de 11%. O que eu enxergo é que o mercado estava muito cético em relação ao Grupo Mateus, tinha uma expectativa de que o resultado do segundo trimestre viria horrível. A empresa divulgou o resultado do segundo trimestre, eu achei que o resultado foi muito bom, e depois do resultado as ações tiveram ali uma performance fantástica. O que a gente pode notar é que mesmo com essa alta, quando a gente compara o Grupo Mateus com seus concorrentes, no caso Açaí e Carrefour, em um ano o Açaí e o Carrefour sobem 10% e 14%, enquanto que o Grupo Mateus ainda cai 8% em um ano. Então, para mim, essa subida forte nesse último mês foi simplesmente porque o Grupo Mateus mostrou que não vai quebrar, que não é um desastre, e aí o mercado deu uma boa reprecificada nessas ações. Além disso, é bom lembrar também que o Grupo Mateus tem bem menos liquidez, é um ativo bem menos líquido do que os seus pares. Isso aí ajudou muito também a ação sofrer, a ação sofreu muito por conta disso. E agora, nessa volta, eu achei que isso aí também ajudou. Bom, quando a gente olha para os resultados do segundo trimestre, como eu comentei, a gente teve uma margem EBITDA de 6,8%, em linha com o que foi no ano passado. Eles estão conseguindo continuar crescendo o número de lojas. A receita líquida teve um crescimento de 40%, same-store sales de 16%, uma pequena queda na margem bruta de 0,6 pontos percentuais, mas que foi compensado por uma maior diluição de custos fixos. Assim, o resultado foi muito bom, o mercado estava pesando demais nessa ação, e para mim só foi uma recuperação aí do que o mercado vinha colocando de peso no papel. E aí, quando a gente olha a perspectiva para o ano de 2022 2023, é uma ação que negocia aí na casa de 10 vezes lucro. Eu acho que ainda vai ter alguma reprecificação, tá? Eu acho que o mercado ainda vai ter que revisar um pouco suas projeções. Eu acho que para 2023 isso aqui vem até para baixo. E por conta disso, eu não alterei minha posição. Era uma posição relevante na minha carteira. Depois de ter subido 50%, ficou mais relevante ainda. Então eu nem vendi, nem comprei ao longo desse período. Na sequência, a gente tem a PetroRio. A PetroRio também teve um retorno considerável, subiu ali na casa dos 12% mais ou menos no mês de agosto.
No ano, a gente pode notar aqui em laranja é o preço do petróleo. Então, o preço do petróleo ainda está subindo 18% e no ano a PetroRio sobe 32%. A PetroRio vem entregando também melhorias internas. A gente viu aí que teve uma perspectiva de produção para o campo de frade bem melhor do que o mercado imaginava. É uma empresa que, do ponto de vista operacional, tem feito um trabalho excepcional. E, obviamente, a gente tem que ficar de olho no preço do petróleo. A gente viu aí que a curva do petróleo futura caiu. E por conta disso, eu alterei a minha posição, sim. Eu não alterei minha posição diretamente. O que eu fiz foi lançar opções de compra de PetroRio. Então, indiretamente, eu estou vendido em PetroRio na parte um pouco para cima, tá? Eu lancei opções, quando a ação deu uma subida, eu acabei lançando algumas calls ali nos R$29, ou seja, acima dos R$29 eu estou travado no meu ganho, mas coletei também um prêmio dessas opções. Não que eu acho que a empresa seja ruim, é longe disso, mas quando o papel deu aquela esticadinha, eu aproveitei para lançar um pouco das minhas opções. O preço do petróleo está muito volátil. Na sequência, a gente teve as construtoras, então eu tenho 3 construtoras, já comentei, já fiz vídeos sobre as construtoras, Cury, Lavi e Moura do B. A Cury, ao longo dos últimos 3 meses, é uma ação que tem sido excepcional, tá? Então, subiu 36%. A Lavi, no último mês, também teve uma performance muito boa. Ela divulgou um resultado do segundo trimestre ok, também divulgou bons dividendos. Na sequência, a gente teve a Moura do B, isso daqui é 3 meses, eu entrei na Moura do B há pouco tempo, então eu peguei a Moura do B mais ou menos aqui assim. Então, para mim, tem sido uma ação que tem subido bem e eu continuo achando ela muito barata. Quando a gente traz uma comparação, a Moura do B hoje ela negocia 0,5 vezes valor patrimonial. A Cury está negociando, o que eu estimo para ela para este ano é algo como 5 vezes lucro. E a Lavi negocia abaixo do valor patrimonial, sendo que é uma empresa que carrega um caixa líquido bem grande, exposta ao segmento de alta renda aqui de São Paulo. Então, por conta disso aqui, esse aqui é meu pack, né, meu pacote de empresas do setor de construção civil. Eu acho que com uma perspectiva, né, como a Selic atingiu o seu pico, existe uma expectativa de que os juros vão ceder a partir do próximo ano e as construtoras tendem a se beneficiar desse ciclo de queda de juros. Então, eu alterei minha posição? Não fiz nada nas minhas posições. Eu não gosto muito de mexer demais na minha carteira, eu evito ficar mexendo, principalmente nas minhas posições principais. Muitas vezes eu tenho posições menores, em que essa sim, eu entro para compreender um pouco melhor, são aquelas posições de entrada. E no caso, aqui nas construtoras eu não mexi em nada, nem aumentei, nem diminui minha posição. Na sequência, a gente teve a Ambipar. Essa, como eu comentei, é a minha maior posição hoje. Eu sempre gosto de falar, a Ambipar é uma posição volátil, é uma posição que, assim, ela tem demonstrado ali um sobe e desce grande, por ser uma small cap, por ser uma small cap com alavancagem, por ser uma small cap de crescimento. Aqui a gente vê que, ao longo dos últimos 6 meses, a ação já chegou a bater R$38, já chegou a bater R$22 e hoje está ali na casa dos R$27. Para mim, é uma empresa que não teve nenhuma grande mudança ao longo desse período, tá? Então, para mim, a empresa continua crescendo, continua entregando. O resultado do segundo trimestre eu acho que assustou muito o mercado, apesar de que eu não entendi muito, não vi nada ali de absurdo, até a gente vai mostrar um pouquinho aqui na frente. Então, assim, eu, inclusive, aumentei um pouco a minha posição em Ambipar. Bom, sobre o resultado, o que a gente notou? Que o lucro líquido caiu 94% nesse segundo trimestre, ou seja, o lucro líquido sumiu. Isso porque os juros comeram muito do resultado da Ambipar. Eu já expliquei, inclusive, em um vídeo sobre o resultado da Ambipar, o que aconteceu, tá? De novo, essa é uma empresa de crescimento e o que eu tenho visto é que a empresa tem conseguido fazer um bom trabalho, sim, em termos de crescimento. Na questão de margens nesse segundo trimestre, a margem EBITDA dela caiu ali uns 2 pontos percentuais, muito impactada pela questão de combustível. Ela sofreu muito com o aumento dos combustíveis, é uma empresa que presta serviço, ela não conseguiu repassar essa alta de combustíveis no segundo trimestre, mas mudou muito pouca coisa a minha perspectiva para os próximos anos para a empresa. Então, assim, o que me preocuparia em relação à Ambipar? Se a margem EBITDA no segundo semestre vier fraca também, se eles entregarem um baixo crescimento orgânico e se o CAPEX que eles estão colocando tiver uma taxa interna de retorno baixa. Então, assim, eles fizeram um CAPEX, né, um investimento em capital, um investimento em ativo imobilizado grande nesse primeiro semestre, e a gente precisa ver se isso aí vai se converter em receita a partir do segundo semestre. Então, eu atuei minha posição? Sim. Eu aumentei um pouco minha posição em Ambipar, como eu comentei hoje, se tornou minha maior posição. Eu devo falar um pouco mais sobre as minhas posições na minha próxima live, no dia 7 de setembro, que vai ser feriado, mas ainda assim vai ter live.
E aí eu vou abrir um pouco mais a minha carteira, vou discutir, vou conversar um pouco com os nossos inscritos. Sobre a Ambipar também, eu fiz uma live ontem com o Wagner Salaverry da Quantitas. Recomendo muito que vocês assistam essa live. A gente falou de vários cases, a gente falou de Ambipar, de Blau, Lojas Renner. O Wagner é gestor do fundo da Quantitas e eu gostei muito da conversa, então não percam. E a minha próxima posição foi a Simpar. Antes de continuar, pessoal, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho e de deixar o like, porque ajuda demais o canal. Bom, a Simpar, essa é uma empresa que está bem volátil também ao longo desse ano. É uma empresa que tem uma alavancagem alta, um caso parecido também com relação à Ambipar. Mas, assim, ao longo do ano a gente teve que a Simpar está praticamente no 0 a 0, tá? E quando a gente coloca as empresas subsidiárias da Simpar, o que a gente vê é que a Vamos subiu 28%, a Vamos é de longe a maior posição dentro da Simpar, a Movida ficou no 0 a 0 e a JSL sofrendo com essa questão de combustível, caindo aí uns 11%. Eu continuo muito confortável com a Simpar, mas no segundo trimestre muita gente teve um susto ali em relação ao resultado, até trago aqui para vocês. No caso, o lucro líquido da Simpar no segundo trimestre de 2022, a gente vê aqui que o lucro líquido caiu 61% em relação ao ano passado. E o principal motivo disso foi o resultado financeiro. É uma empresa com uma alavancagem alta, eles têm esse perfil de alavancagem alta, e que quando a Selic saiu de 3% para 13%, o resultado financeiro comeu bastante do resultado da empresa. Apesar disso, eu vejo que, como é uma empresa de crescimento, para os próximos anos, conforme os juros caiam e a empresa continua entregando crescimento, isso daqui vai se revertendo em geração de lucro para os próximos anos. Então, provavelmente ali nos próximos 2 anos a gente vai ver o inverso, a gente vai ver uma explosão no lucro líquido da Simpar. Boa parte do resultado da Simpar veio da Movida, mas é preciso cuidado porque o resultado da Movida veio muito impactado ainda pela questão dos preços dos carros seminovos. E de longe, para mim, a Vamos foi o melhor resultado da ação. Alterei minha posição? Não, eu não fiz nada na Simpar, continuo achando uma empresa boa, é uma posição relevante na minha carteira. E, como eu comentei, eu não gosto de ficar mexendo demais, então assim, não fiz nada na Simpar. E essas aqui são um pouquinho das minhas principais posições. Óbvio que não dá pra gente falar sobre todas as posições aqui nesse vídeo. Como eu comentei, eu vou falar um pouco mais a fundo na minha próxima live no dia 7 de setembro. Então não percam, lá a gente vai discutir um pouquinho mais sobre as posições da minha carteira. A gente vai conversar, vai discutir, enfim. Não percam então a nossa próxima live. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.